25. Jó 19, 25. Quem já achou, diga amém. Amém. Vocês estão bons de Bíblia? Estão achando rapidinho? Diz assim, Jó: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, e os meus olhos o verão, e não outros. De saudade, o meu coração se desfalece dentro de mim. Eu quero deixar o verso 25, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Se eu fosse dar um tema para essa breve meditação, o tema seria assim: maturidade para enfrentar as provas. Maturidade para enfrentar os problemas da vida. Maturidade para enfrentar os problemas da vida. E é interessante que Jó, ele está aqui no auge do seu problema. Tudo de pior que poderia acontecer, Jó estava vivendo. E no meio do auge do problema, no meio do tsunami, no centro da grande provação que ele está vivendo, ele está passando, aqui no capítulo 19, no verso de número 25, Jó, ele faz uma declaração: eu sei que o meu Redentor, eu sei que aquele que vai me salvar, eu sei que aquele que vai me resgatar, eu sei que aquele que vai me tirar dessa situação, ele está vivo, e ele virá, e ele buscará, ele me resgatará, e eu o verei em carne, eu verei a sua glória, eu verei a sua bênção, eu verei a sua bondade, eu verei a sua graça, eu verei a sua misericórdia, porque ele é socorro bem presente na hora da angústia. Se eu fosse começar na introdução aqui, eu diria assim, que nós temos que viver pelo que sabemos. E muitas vezes, muitas pessoas, elas passam grande parte da vida vivendo por aquilo que não sabem, vivendo por aquilo que desconhecem. Mas eu não vivo por aquilo que eu não sei, eu não vivo por aquilo que eu não vejo. Eu não vivo por aquilo que estão falando, eu nem vivo por aquilo que eu estou vendo diante dos meus olhos. Eu vou viver por aquilo que eu creio. E eu creio em Deus, eu creio na sua palavra, eu creio no seu Filho, eu creio no seu Espírito, eu creio na sua misericórdia, eu creio no seu amor, eu creio na sua graça. Então, nós precisamos, amados, construir a nossa identidade, firmar a nossa identidade a partir do amor de Deus, a partir da graça de Deus. Nós precisamos construir a nossa identidade a partir das misericórdias de Deus. E nós não podemos definir a nossa vida e nem permitir que pessoas definam a nossa vida por momento, por circunstância, por ocasião. Você não é os seus erros, você não é suas falhas, você não é os seus pecados, você não é suas quedas, você não é os seus tropeços, você é filho amado de Deus. Nós erramos, nós caímos, nós tropeçamos, nós falhamos, mas eu quero dizer uma coisa: nós continuamos sendo filhos de Deus.
Alguém aqui deserdou o seu filho por um erro que ele cometeu? Alguém aqui abandonou o seu filho? E se nós que somos falhos, nós que somos imperfeitos, não temos a capacidade e não temos a coragem, porque mesmo tendo esse amor que nós temos, que o nosso amor, você acha que o seu amor de mãe é grande? Quem aqui acha que amor de mãe é grande? Quem aqui que acha que amor de pai é grande? Eu quero dizer para você que o amor de mãe, um amor de pai, embora pareça ser grande, e é grande aos nossos olhos, mas eu quero dizer para você que o amor que Deus tem por você, o amor que Deus tem por mim, é infinitamente maior do que qualquer amor humano. A Bíblia diz, ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho, isso é uma coisa absurda, isso é uma coisa de 1 em 1 milhão que acontece. Mas a Bíblia diz, ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho, diz o Senhor, eu não me esquecerei de ti. Então eu quero dizer para você que, assim como Deus olhou para Jó, Deus olha para nós nesta noite. Deus olha para a tua vida. Deus olha para a tua história. Deus, Ele olha para os seus problemas. Nós não somos a enfermidade que estamos enfrentando. Nós não somos os erros. Nós não somos as escolhas erradas que nós fizemos. Mas, escute, quem olhava para Jó é interessante a gente entender, só uma curiosidade, que o nome Jó significa perseguido. O nome Jó significa odiado. E um outro significado do nome de Jó significa onde está o teu pai? Então, o nome de Jó tinha muito a ver com aquilo que ele estava passando, daquilo que ele estava enfrentando. Quem olhava para a vida de Jó, aqui no capítulo 19, quem olha para Jó, a partir do capítulo 1, do capítulo 2, quem olha para a vida de Jó e vê o que Jó estava passando, quem olhava para Jó dizia assim, ali está um homem doente, ali está um homem falido, ali está um homem quebrado, ali está um homem destruído. As pessoas olhavam para Jó e definiam a vida dele por aquele momento que estava passando. E assim na Bíblia. Nós vamos ver muitos casos na Bíblia. Alguém sabe o nome do cego de nascença? Como que as pessoas viam ele? Cego de nascença. Mas aquele era um momento. Alguém sabe o nome do paralítico? Alguém sabe o nome da mulher pecadora em que os religiosos queriam apedrejar ela? Alguém sabe o nome de Bartimeu? Você fala, mas é Bartimeu o nome dele. Não, o nome dele não era Bartimeu. Bartimeu, Bar é filho. Bar significa filho. Ele era o filho de Timeu, mas ninguém sabia. Ninguém sabia o nome do cego, ninguém sabia o nome do surdo, ninguém sabia o nome do paralítico, ninguém sabia o nome do mudo. As pessoas vinham e marcavam por aquilo que estava passando, enfrentando. Amados, e nos dias de hoje não é diferente. Às vezes as pessoas elas querem nos marcar pelo momento ou por uma circunstância que nós estamos passando. Então, todo mundo que passava e olhava para a vida de Jó, maneava a cabeça, abaixava a cabeça e dizia, está ali um coitado, está ali um sofredor, está ali um miserável. Esse homem deve ter feito alguma coisa muito séria para Deus. Esse homem para estar vivendo isso que ele está vivendo, esse homem para estar passando o que ele está enfrentando, ele deve ter feito alguma coisa muito errada. Não foi assim com o cego que os discípulos olharam para Jesus e disse, Senhor, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Foi ele ou foi os seus pais? Jesus disse, nem ele nem seus pais, mas ele está passando esse momento, ele está passando por essa circunstância,
porque Deus quer glorificar o nome dele na vida daquele cego. Assim como Deus queria glorificar o nome na vida de Jó, eu quero dizer para você nesta noite, Deus também quer glorificar o seu nome nas nossas vidas. Deus será glorificado nas nossas lutas. Posso ouvir um amém? Amém. Deus será glorificado nas nossas provas. Deus será glorificado nos nossos problemas. Eu creio que Deus será glorificado na enfermidade em que minha esposa está lutando. Mas as pessoas olham e vê um falido. As pessoas olham e vê um homem extremamente doente. Mas abra sua Bíblia em Jó, capítulo 1. A Bíblia diz que há uma reunião espiritual no céu. A terra via ele como falido, a terra via ele como quebrado, a terra via ele como destruído. Os amigos de Jó estavam procurando o motivo e a causa dele viver tudo aquilo. Mas em Jó 1:8, e o Senhor disse a Satanás: você reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e que se desvia do mal. A terra vê um monte de coisa. Mas eu quero dizer para você, o céu nos enxerga diferente, o céu nos vê diferente, o céu não vê como a terra vê, o céu não vê como o homem vê. E a Bíblia diz que Deus dá testemunho de Jó. Irmãos, a gente dar testemunho de Deus é uma coisa, a gente dar testemunho de Deus é fácil. Agora, Deus dar testemunho de nós, Deus olhou para Satanás e disse, ali está um homem reto, ali está um homem íntegro, ali está um homem bom, ali está um homem temente que se aparta do mal. Então, meu irmão e minha irmã, não importa como as pessoas te veem, não importa como o inferno te vê. As pessoas viam Jó como um derrotado. Satanás via Jó como um filho mimado. Mas assim é fácil servir a Deus, né? Satanás fala para Deus, ele tem tudo do bom e do melhor. Quero ver se ele perder dinheiro, se ele ficar pobre, se ele vai servir a Deus. Quero ver se vier uma doença repentinamente, uma doença séria e muito grave. Eu quero ver se ele vai servir a Deus. Eu quero ver se eu tocar na família dele. Eu quero ver se eu tocar nos filhos dele. Eu quero ver se ele vai servir a Deus. As pessoas enxergavam de um jeito, o inferno via de um outro jeito, mas Deus enxergava aquele homem. E eu quero dizer que eu estou falando nesta noite para pessoas de Deus neste lugar. Eu estou falando nesta noite para pessoas que Deus te vê verdadeiramente, meu irmão. Talvez eu não sei metade do que você está passando, talvez eu não sei metade do que você está enfrentando, e nem você sabe metade do que eu estou vivendo, do que eu estou passando. Mas eu quero dizer para você, o céu testemunha as nossas lutas. O céu testemunha as nossas provas. O céu testemunha, Mateus, as nossas aflições. E se nós tivermos como Jó, maturidade para passar por esse problema, sem se desviar, e aguentar firme o tranco, vem restituição, irmãos. Depois vocês leiam o capítulo 42. E Deus deu em dobro tudo que ele perdeu. Em saúde, em tudo, Deus deu
em dobro. Irmãos, Ele é o mesmo ontem, hoje, será. Ele não muda, Ele não mente, Ele não se engana, Ele não está equivocado com você. Quando Deus permitiu você passar essa prova, Ele não está equivocado. Se Deus Ele permite algumas lutas na nossa vida, ainda que a gente acha muito difícil essa luta, Deus Ele permitiu essa luta porque Ele sabe que nós podemos nele vencer essa prova. Amém? Deus te vê como um filho amado. E como se comportar como um filho maduro na fé, como um filho espiritual maduro. Irmãos, estou falando de Jó. Eu estou falando de um homem que enterrou 10 filhos. Eu estou falando de um homem que enterrou 10 filhos. Eu não imagino a dor. E peço a Deus que isso não aconteça comigo. Que Deus, que os meus filhos me enterrem. Mas eu não imagino a dor de enterrar um filho. Ele enterrou 10 filhos. 10 filhos morreram de uma vez, de uma hora, num só dia. Veio um vento. Um homem que perdeu tudo que tinha. E não tinha pouca coisa. Não é como muitos de nós que tem uma casa e um terreno, ou um carro. Naquela época, camelo era igual Ferrari. Camelo no deserto é Ferrari, sabia disso, Carlão? Camelo no deserto era Ferrari. A gente vê o Cristiano Ronaldo com 3 Ferrari, ele tinha 3.000 Ferrari. Ele tinha mais boi que o rei do gado. Ele tinha muito funcionário, muito carro, muito dinheiro, muito tudo, muita saúde, muito filho, muito tudo. E do dia para a noite, muito nada. Ele perdeu 10 filhos. Perdeu tudo que tinha. E ainda teve uma doença mortal. Graças a Deus, não é nós, irmãos. Mas, às vezes, a gente vê pessoas que não passam isso aqui na vida, ó. Tem gente que não passa isso aqui na vida. Eu não vou na igreja. Eu consegui comprar meu iPhone, eu estou chateado. Tem gente que não... A gente está brigando com Deus porque não comprou o iPhone. Fala a Deus, não, né? Olhe para mim. Tem gente, irmãos, que não passou isso aqui. Tem gente que não passou isso aqui e questiona Deus, espreme Deus, põe Deus na parede, ameaça Deus. Não, se o Senhor não fizer, eu não vou mais na igreja. Não, se o Senhor não fizer, eu também não dou. Se o Senhor não fizer, parecendo uma criança de 5 anos na presença de Deus. Quem já levou criança de 5 anos no mercado? Eu já fiz isso, irmãos. Não vamos comprar não. Não, o pai não tem dinheiro, não vamos comprar não. Não, esse Danone aqui não, nós vamos pegar... Diga comigo, maturidade para enfrentar os problemas da vida. E eu quero terminar falando sobre 3 pilares. Primeiro pilar para a gente enfrentar os problemas da vida é equilíbrio. Diga comigo, equilíbrio. Em Jó 2:10, eu não estou aqui para julgar a mulher de Jó, mas em Jó 2:10, quando tudo de errado pode acontecer na vida dele,
A mulher de Jó olha para ele assim: você vai continuar buscando a Deus? Olha o que você está vivendo, olha o que você está passando. Você está doente, você perdeu tudo, você está na sarjeta, você está falido, você está destruído, você está envergonhado. A cidade de Pirapozinho não fala outra coisa a não ser de Jó. A cidade de Pirapozinho não fala outra coisa a não ser de Jó, empresário. O maior empresário de Pirapozinho faliu, quebrou, destruído, está lá, cheio de ferida. E você vai domingo lá na Apacentar adorar a Deus? Estou parafraseando, tá bom? Não foi isso que ela falou lá, né? Se fosse os dias de hoje, correto? Amaldiçoa! Amaldiçoa Deus e morre, joga uma corda aí, dá um fim na tua vida. Diga comigo, equilíbrio para enfrentar os problemas da vida. Irmãos, o que nós estamos mais encontrando nos dias de hoje são pessoas desequilibradas. O CAPS está cheio. Não são pessoas que nasceram desequilibradas, não são pessoas que nasceram com transtorno, com síndrome, com isso, com aquilo, não. Mas são pessoas que, por alguma circunstância da vida, e eu também não estou aqui para julgar a circunstância de ninguém, mas dizer que num dado momento ela não conseguiu segurar a barra. Nós estamos vendo pessoas desequilibradas, destemperadas, pessoas extremamente ansiosas. Qual que é o contrário de ansiedade? Sabe qual é o contrário de ansiedade? É segurança. Só é ansioso quem não tem segurança. Então, a ansiedade é o contrário da segurança. Então, se eu não estou seguro que Deus é na minha vida, se eu não estou seguro que amanhã Deus proverá, se eu não estou seguro que amanhã as coisas vão acontecer na minha vida, eu fico ansioso. Eu faço igual a Abraão, eu gero filhos na ansiedade. Abraão e Sara, na ansiedade, gerou Ismael. Eu quero convidar você nesta noite a buscar equilíbrio. Eu vou contar um testemunho meu. Plantão meu retrasado, hoje trabalhei domingo, sexta-feira. Acordei 3h40 da manhã, saí, passei imprudente, pegar mais 2, fui para o serviço. Aí cheguei lá no serviço, Deus me deu o privilégio de dia sim, dia não, ver o sol nascer. Quem gosta de ver o sol nascer? Você também vê o sol nascer, Marina, também? Deus me deu o privilégio de dia sim, dia não, ver o sol nascer. E eu estava lá, sol para nascer, e eu irritado, eu ali azedo, eu ali passando um monte de coisa na cabeça, igreja, pastora, vocês estão vendo que ela não está aqui hoje, e trabalho, e aquela nuvem pesada se formando sobre a minha cabeça, ali, Raquel, aquela nuvem, aquele clima, aquela coisa. Aí eu parei ali, Silvana, olhei ali o sol querendo despontar, os primeiro pardal cantando. Aí eu comecei a dizer assim, Kátia, eu me alegro nesse dia. Eu me alegro nesse dia. Eu me alegro no Senhor. Eu me alegro na vida que Deus me deu. Eu me alegro na minha família. Eu me alegro na minha esposa. Eu me alegro nos meus filhos. Eu me alegro na igreja que eu pastoreio. Eu me alegro nesse lugar que eu trabalho. Eu me alegro no Senhor. E comecei a repetir. Angelita,
De repente, aquele clima, aquela atmosfera fez assim, Angelito, ó. Sabe o que aconteceu? Meu coração se encheu de alegria. E eu trabalhei aquelas 12 horas leve. Eu vivi aquele plantão que eu nem vi e fui embora feliz, cheguei em casa feliz. Tão feliz que fiz até janta para a pastora. Fritei o ovo que ela gosta que eu frito o ovo para ela. Amanhã é segunda-feira. Eu não sei o que está te esperando, mas eu queria convidar você nessa noite a dizer: eu me alegro no Senhor. Amanhã é segunda-feira. Eu me alegro em Deus. Eu me alegro com os meus filhos. Eu me alegro com o meu salário. Eu me alegro com o meu trabalho. Eu me alegro com a igreja que eu congrego. Irmãos, o diabo é um ladrão de alegria. Talvez uma das coisas mais difíceis hoje é a gente encontrar equilíbrio. Eu estou assistindo na Netflix, eu e a pastora, um documentário da Elisa Matsunaga, que matou o marido e esquartejou ele. E ela estava dando depoimento lá, e ela falou para mim, ela falou lá, eu estava assistindo. Ela falou assim, naquele momento que nós discutimos, eu poderia ter ficado calada, porque ela descobre que o marido estava traindo ela contrata lá investigador, descobre que o marido estava traindo ela, enfim. Ela falou, naquele momento que eu falei para ele e que ela estava me traindo, que aconteceu aquela discussão, aquela brigaiada, aquilo lá, ela falou, eu poderia ter ficado quieta. Eu poderia ter ido embora. Eu poderia ter feito 1 milhão de alternativas. Mas o desequilíbrio dela fez o quê? Que ela catasse uma arma e matasse o marido dela. O desequilíbrio pode acabar com o casamento. Quem aqui já se desequilibrou com o filho? Ou só eu? Quem já se desequilibrou com o filho? Eu vou dar um exemplo para você, não longe de Elisa Matsunaga. Em dezembro de 2024, o rapaz que trabalhava comigo, estava se separando da mulher, discutiram, porque tinham que vender um terreno, tinha que pagar um negócio no cartório lá para dividir, discutiram, agrediu a mulher. Começou a agredir a mulher falou assim, vou na delegacia, vou acabar com a tua vida. Matou a mulher. Regente, jovem. Saiu de lá, ele estava com uma rincha com outro colega de trabalho, no meio do caminho encontrou um mecânico que ele deu um problema com um mecânico lá na cidade, encontrou um mecânico, já aproveitou, matou o mecânico, foi na casa do chefe dele, o chefe dele saiu de bermuda, 3 tiros. Matou a mulher, o mecânico e o chefe de serviço, por um desequilíbrio. Por um desequilíbrio, a gente mata um irmão. Foi assim Abel e Caim. Quem lembra da história de Abel e Caim? Deus falou para Caim antes que ele matasse: convém você dominar o seu coração. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: muito equilíbrio nessa vida. Diga para a pessoa: você está equilibrado? Fala para a pessoa que está do seu lado: chá de camomila, erva cidreira, capim santo.
Rivotril, Lexotan, Diazepam, Cronopram, Xirepam. Olha que dos pães eu estou entendendo lá em casa, hein? Tem um monte de pão lá que a pastora está tomando. Graças a Deus, só tem gente equilibrada aqui, amém? Pela fé, pela fé. Equilíbrio. Segundo lugar, para enfrentar os problemas da vida, responsabilidade. Diga comigo, responsabilidade. Quanto mais nós avançamos na vida, quanto mais nós crescemos, mais responsáveis nós precisamos ser. Se eu tenho um filho de 4 anos, se eu tenho um filho de 10, eu tenho um filho de 16, eu dou a mesma responsabilidade para ambos. Quem tem 4 anos, mas quem tem 10 tem outro tipo de responsabilidade. Quem tem 16, né? E quem vai fazer 20 agora, dia 22 de agosto? Quando ele foi fazer 18 anos, eu pus ele no carro e disse, ó, da cadeia, hein? Quando ele fez 18 anos, eu falei, ó, você anda na linha. Agora você tem 18 anos. Faz besteira. Da cadeia. Vai preso. Quem tem 10 anos, quem tem 16, quem tem 18. Responsabilidade para enfrentar o problema. O que Adão fez quando Deus chegou lá para cobrar a situação? O que Adão fez, Eleni? Adão, em vez dele falar assim, ó Senhor, a culpa foi minha. Eu dei bobeira aqui, a Eva comeu o negócio. O que Adão falou para Eva? Foi a mulher que você me deu. Aí Deus chega na Eva, ó, foi quem? Foi a serpente. A gente começa a resolver os problemas da vida quando a gente começa a ter o quê? Quer casar? Tem alguém aqui que quer casar? Vai ter responsabilidade. Quer namorar? Tem que ter responsabilidade. Cadê os namorados que estão aqui nessa noite? Não é? Quer namorar? Tem que ter responsabilidade. Quer namorar? Já tem o dinheiro para pagar o lanche? Já tem o dinheiro para pagar o lanche? Quer servir a Deus? Quer trabalhar na obra? Tem que ter o quê? Quer ser crente? Tem que ter o quê? Diga comigo, responsabilidade para enfrentar os problemas da vida. Então diga para essa pessoa que está do seu lado assim, seja responsável. Diga para ela, seja responsável com os seus BO. Para passar pela prova, equilíbrio, responsabilidade e, em terceiro lugar, e eu termino aqui, consciência. O que a palavra de Deus diz lá em 1 Pedro? Sede sóbrios e vigilantes. Porque o diabo, o vosso adversário, ruge ao vosso redor, procurando quem possa tragar. Como que eu vou enfrentar? Como que eu vou passar? Primeiramente, consciência de quem é Deus na minha vida. Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Ele não disse assim, me falaram, eu ouvi dizer, eu ouvi lá no YouTube. Não, ele disse assim, eu sei, eu tenho consciência que o meu Redentor vive. Eu tenho consciência que o meu Deus é maior do que essa doença que eu estou passando.
que essa crise financeira que eu estou enfrentando, esse problema que eu estou passando dentro de casa, nós vamos ter consciência, irmãos, que nós servimos um Deus vivo, de um Deus que peleja por nós, consciência de que Ele é Deus e consciência de que nós somos filhos de Deus. Consciência, queridos, na tomada de decisões. Olhe para mim. Consciência para fazer uma dívida. Consciência para fazer uma dívida. Consciência para fazer um financiamento. Consciência para entrar nas 36 parcelas, nas 48 parcelas, nas 72 parcelas, nas 96 parcelas, nas 240 parcelas. Ué, você vai financiar uma casa, é 240 parcelas, não é? Minha Casa, Minha Dívida, não é? Se você entrar no programa Minha Casa, Minha Dívida, é 240 parcelas. Eu estou dizendo que não é para entrar. Eu estou dizendo que não é para você financiar o seu carro, não é para você financiar a sua moto, que não é para você comprar o seu iPhone em 24 vezes na Casa Bahia. Olha que está fechando a Casa Bahia por aí, gente. Eu estou dizendo que não é para comprar? Não. Estou dizendo que é para comprar. Mas com consciência. Para comprar. Consciência para dar uma palavra. Consciência para se comprometer com alguém. Consciência de que casou, agora é marido. Consciência de que casou, agora é esposa. Consciência que agora tem filho para sustentar. E demora, hein? Meu Deus! Não podia ser igual cachorro, né? Igual gatinho? 1 ano, 1 ano e meio já emancipa, não é? O cachorro não é assim? 1 ano, 1 ano e meio. Filho leva 22 anos, tem filho que leva 25 anos. Bancar o resto da vida? Não, preocupação. Bancar, não. Ah, bom. Eu já estou numa fase que eu estou querendo que os meus filhos banquem eu. Inclusive, a conta de água já está rachando lá, né? Nós já estamos rachando a conta de água em 3. Eu, Davi e Esther. Consciência para pôr filho no mundo. Irmãos, virar os olhos é bom. Mas depois é 25 anos. Viu, jovem? Viu, jovem? Viu, adolescente? Viu, menino? Viu, menina? É 25 anos depois. Você sabe quanto custa uma lata de NAN? Você sabe quanto custa uma lata de leite ninho? E fralda? Irmãos, é dinheiro jogado no lixo. Não é? Fralda é dinheiro jogado no lixo. Meu Deus, eu falava, eu vou orar, falar, Davi, sai dessa fralda, filho. Quero convidar você a se colocar em pé. Nós temos 4 minutos para terminar o culto. Eu quero convidar o Ministério de Louvor, que as canções foram lindas nesta noite. Irmãos, Jó passou com equilíbrio, Jó passou com responsabilidade, Jó passou com consciência, e no final, Deus restaurou a vida de Jó. Eu quero convidar você nesta noite a adorar a Deus. Eu quero convidar você a adorar a Deus nesta. Está na prova? Com muito louvor? Pode ser com muito louvor? Adore a Deus com consciência. Está na prova, mas não vai se desviar. Pode apagar a luz para nós, obrigado.
Glória